Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o Tenente Emanuel Costa, que é coordenador do projeto BPTran nas escolas. Tenente, a gente estava falando no bloco anterior, no final do bloco anterior, a respeito da lei seca, né, e daqueles casos de pessoas que dirigem e vão, aliás, bebem e vão dirigir e ainda querem se passar por autoridades. É comum a pessoa ser detida ou ser presa numa operação dessa tipo lei seca porque está dirigindo embriagado e de repente apareceu o pai e dá razão ao filho embriagado? É claro, como nós estávamos conversando agora há pouco, lá em São Miguel dos Campos aconteceu um fato do filho estar embriagado, totalmente embriagado, nós estávamos prontos para conduzi-lo, ele já, né, no Xadrez, que é o local de quem comete crime, né, e ele estava pronto para já ser conduzido à delegacia, o pai chegou, então solicitamos que ele assinasse a autuação, o pai prontamente pediu para o filho não assinar. Quer dizer, de forma assim, preocupante, porque o filho, pô, meu pai chegou, está dizendo isso, então eu não fiz nada de errado. Então, está faltando alguma coisa. O pai é responsável, a mãe também. O pai é o exemplo. O pai e a mãe, na verdade, são os exemplos da casa. Eu tenho visto o pai cometendo excessos de velocidade, né, ultrapassagem em local proibido, o filho vendo aquilo ali. Eu tenho família que pratica isso, e eu chamo a atenção. O filho, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai, que ele está vendo o pai fazendo aquilo, vai fazer. Agora, se o pai procura dizer, olha, filho, isso está errado, não vamos fazer, ele vai criando essa cultura. Por exemplo, meu filho mesmo, quando eu entro no carro, mais novo, ele diz logo, pai, eu coloco o cinto. Antes mesmo do carro sair, já estou com o cinto colocado. Então, assim, eu pratiquei com ele isso, ó, coloca o cinto, ele pegou, agora está me cobrando. Enfim, é bom, é interessante isso. Tenente, com relação às motos, que é um grande problema no trânsito brasileiro, a questão das motos. Qual é o tratamento, qual é a orientação que vocês dão aos motociclistas? Olha, primeiro, todas as motocicletas nas nossas blitz são paradas, todas. Nós paramos porque, infelizmente, se observar, eles estão sempre cometendo alguma irregularidade. Por exemplo, capacete. Capacete é um equipamento de proteção individual e ele é obrigatório, não só colocar, como colocar de forma correta. Ele tem que fixar a jugular, ele tem que baixar a viseira. Facilmente, as pessoas que estão nos assistindo, olhar para a sua esquerda e direita, ter sempre um motociclista com a viseira suspensa. Parece simples, mas se bater um besourinho ali, ou qualquer metalzinho, qualquer coisa, ele vai cair da moto, uma pedra, ele vai cair da moto, vai se acidentar. Por que a preocupação do Estado com isso? Ontem a gente disse, poxa, mas é um problema dele. Não é problema dele, porque ele vai ocupar um espaço no HGE que poderia ser uma pessoa que numa situação comum. Então, se você for para o HGE hoje, 80% mais ou menos são de acidentes. Coisas que normalmente poderiam ter sido evitadas. Os motociclistas, eles são muito imprudentes. E qual é, Tenente, a orientação, no caso para o motociclista, para a condução de criança? Quais são os critérios? Isso. A criança, ele só pode ser conduzido num veículo de 2 rodas acima de 7 anos. Não só 7 anos, como também ele tem que exercer a sua própria segurança. O que é isso? Bom, a gente pode perguntar. É poder colocar o seus pezinhos no apoio, na base que ele vai na garupa, né? É poder abraçar, né, o seu pai que está ali à frente, e contanto que ele sinta-se seguro. Ele pode ter 9 anos, mas se ele não tiver o equilíbrio de ficar ali sozinho, conseguir exercer sua própria segurança, não é permitido. E é uma infração gravíssima. Não tem pode. A questão do capacete também, né? Aí tem que colocar capacete, tem que ser completo. Ele tem que estar com capacete, ele tem que estar com a viseira baixa, ele tem que abraçar o pai, ele tem que ter mais 7 anos mais, ele tem que exercer sua própria segurança, enfim, todo um critério. E que o pai também esteja de capacete, da mesma forma, e não cometa o que a gente vê por aí. Eles com excesso de velocidade, passando pela contramão, avançando o semáforo, subindo de calçada para passeio público. É terrível, é terrível. Isso ele está colocando em risco a sua família. E com relação ainda a essa questão da moto, a gente vê também uma cena muito comum, um cidadão, uma criança e logo atrás a mãe. Terrível. Quer dizer, o casal com o filho ali no meio. Isso me parece que não é permitido. Não O limite é de 2 pessoas. 2 pessoas apenas. Porque quando aquela terceira pessoa está no meio, já tá errado, que não está cometendo, né, outra infração.
a criança também está sem capacete. Então, assim, eu não consigo imaginar, entender o que é que passa na cabeça dessas pessoas. Que ali está o seu bem maior, que é seu filho. Entendeu? Aquela pessoa inocente que está ali. No interior da capital, por exemplo, lá passa a ser regra. Aqui é uma exceção, né? Esse tipo de comportamento existe, acontece, mas passa a ser quase uma exceção. Lá é uma regra. Eu, na palestra mesmo, eu fui perguntado por uma pessoa, ele disse: e agora, tenente, eu tenho 3 filhos, eu tenho um bebezinho, eu vou fazer como agora? Então, se ele perguntou isso, porque ele colocava 2 crianças menores, mais um bebezinho, e a sua esposa. Imagina quantas pessoas iam naquela motocicleta. Tenente, falando nessa questão de motocicleta, tem um problema ainda maior dentro desse contexto, que é a questão das chamadas cinquentinhas. Eita. E aí, o que é que o senhor tem a nos dizer com relação a essas cinquentinhas? Olha, as cinquentinhas, nós tivemos o Detran, né, de forma acertada, tinha publicado uma portaria 1134, onde determinava que o registro de licenciamento seria do Estado, não mais do município. E no finalzinho do mês de julho, início de agosto, publicou que, mudando o CTB mesmo, mudando o artigo, alterando o CTB e colocando realmente de fato que seria para o Estado. O que é que ocorre com isso? O Estado, preocupado, aquelas manifestações, daqueles ciclomotores mais antigos, que muitos não tinham nem nota fiscal, enfim, deu um prazo para que eles conseguissem regularizar a situação. O Estado me parece que não vai cobrar o primeiro licenciamento desses veículos. E foram liberados, estão circulando. Só que eles precisam estar de capacete, ter habilitação categoria A ou ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, tem que estar tudo certinho. O que é que ocorre na fiscalização? Nós estamos parando, pedimos para ele trazer alguém habilitado, muitas vezes não traz, se não trouxer num tempo razoável, a gente vai recolher o seu veículo do mesmo jeito. A gente tem conhecimento de que existem essas chamadas cinquentinhas, muitas delas não são emplacadas, quer dizer, não tem placa, não tem documento do veículo, não tem documento do condutor. Como é que faz para punir a pessoa que está numa situação de irregularidade dessa? Primeiro ponto, nós fiscalizamos. Nós queremos, apesar de não estar sendo registrado, mas pedimos a nota fiscal original. Se não tiver, vai ser recolhido, removido para depósito. Quando ele apresenta a nota fiscal, nós conferimos se realmente ela é original. Nós temos um programa também que nós identificamos que a nota fiscal é falsa. E quando isso acontece, aí vai a delegacia. O condutor vai à delegacia, né? Está conduzindo o veículo com um documento falso e depois o seu veículo vai para o depósito. Certamente esse veículo, depois de periciado, foi produto de algum roubo ou furto, com certeza. E as penalidades são fortes. Nós estamos nas ruas, numa vez só, uma fiscalização, nós colocamos 60 cinquentinhas, ciclomotores, né, que é a famosa cinquentinha, para o depósito. Porque, poxa, eles não respeitam nada. É em cima do ciclofaixa, ou se não do passeio, que são as calçadas, não respeitam o semáforo, enfim, anda na contramão. Eles fazem tudo. Não todos, mas uma grande parte. O senhor falou agora há pouco com relação à calçada. Existe alguma norma para que se possa estacionar um veículo numa calçada? Não, calçada não pode, hipótese alguma. Em cima da calçada, não, em cima da calçada, hipótese alguma. Nós temos exemplos aí, nós conversamos agora há pouco até sobre a questão daquela esquina, né? 5 metros da esquina. Muita gente desconhece. Essa questão da esquina, a gente estava conversando realmente antes da entrevista, é que há uma proibição de estacionar a 5 metros. Você tem que estacionar até 5 metros. Isso, até 5 metros. Só que os 5 metros não conta da calçada, do ponto da calçada, conta da estrutura da edificação. Da edificação, do muro da edificação para trás. Muita gente acha que a calçada é longa, grande, né? E ele conta lá do começo e fica totalmente errado. Mas pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente. Tenente. Tanto da questão dos 5 metros, como que os 5 metros contam a partir da edificação. Exatamente, é por isso que eu digo. É por isso que nós passamos com essas palestras, nós reunimos não só alunos, como algum segmento da sociedade lá, como inclusive em Santana do Ipanema convidamos comerciantes, mesclamos aquela situação, porque tocamos também nesse assunto. Muitos realmente ficam assustados, porque não conhecia não só os 5 metros, como também de onde que se medem os 5 metros. Mas não seria o caso de haver sinalização para poder orientar o condutor?
Porque quando você vai tirar uma habilitação, teoricamente aquilo foi tratado. Você vai à habilitação, você é habilitado, você passa a ser perito no assunto. Você passa a entender que a 5 metros não pode. E de onde é? Acontece que talvez aconteça alguma falha naquele momento de passar a mensagem, mas e aí acontecem as irregularidades constantes. As calçadas também, bom saber que as pessoas nos assistem, entendam que aquele estacionamento que muitos parecem ser um estacionamento que é subir na calçada, para exemplo de muitas planificações por aí, está errado. Você, para fazer aquilo, você tem que recuar o seu estabelecimento que caiba um carro ali dentro, não em cima da calçada. O lugar de calçada é para pedestre, não para veículo. Tenente, para encerrar, quais são as diferenças de competência do BPTran e da SMTT? Olha, agora, na verdade, nós temos um convênio firmado com o DETRAN e a SMTT também. Então, nós temos o convênio com o DETRAN e nós temos um convênio com a SMTT. E a SMTT com o DETRAN. Então, o que ocorre com isso aí? As atribuições se confundem agora. Nós realizamos parada de estacionamento também, exemplo de estacionamento proibido, né, calçada, cinto de segurança, que são competências do município. Como também eles podem autuar por estar sem CNH, o veículo com o licenciamento vencido. Então, hoje, existe agora, praticamente confundiu. Ficaram todos fazendo a mesma coisa. A diferença é porque nós temos o poder de polícia, nós andamos armados, acaba tendo um certo respeito com relação a muitos. Eles não têm essa possibilidade, então acaba de vez em quando aí passando por alguns apertos. Ok, a gente encerra aqui essa entrevista com o Tenente Emanuel Costa, que é coordenador do projeto BPTran nas escolas, agradecendo a ele pela sua participação. E nosso muito obrigado também a você, telespectador.